Bem-vindos à nossa live 39x Histórias. Momentos à volta do bem-estar. Declaração de isenção de responsabilidade. Os produtos e dispositivos da empresa LifeWave, sobre os quais iremos falar durante estas lives, são produtos de saúde e bem-estar e não produtos ou dispositivos médicos. Nenhum dos nossos produtos tem como objetivo diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer tipo de doença. Recomendamos sempre que consulte o seu médico antes de começar a utilizar qualquer novo produto de bem-estar. Nunca suspenda um tratamento médico prescrito pelo seu médico, mesmo que note melhorias, sem o informar. Fale-lhe sobre a tecnologia LifeWave e, caso ele não a conheça, coloque-o em contacto com um dos muitos profissionais de saúde que trabalham diariamente com esta tecnologia. Temos também a possibilidade de lhe enviar links com estudos científicos e explicações dirigidas a profissionais de saúde. É importante deixar claro que todos os testemunhos apresentados durante as nossas transmissões ao vivo são experiências pessoais relacionadas com o uso das nossas tecnologias. Os resultados podem variar e a eficácia destes produtos pode depender de vários fatores, nomeadamente a saúde individual, a alimentação e o estilo de vida. Olá pessoal, muito boa noite a todos, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje nós estamos aqui para mais uma grande live, uma live que vai transformar completamente a vossa mente. Para quem não me conhece, o meu nome é Márcio, eu vivo em França, perto do Luxemburgo. E esta live vai fazer com que vocês vejam que é possível haver uma transformação, não é assim, Rui? Exatamente, o meu nome é Rui Loureiro, boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Gostava que, antes de mais, as pessoas que nos estão a ver em direto colocassem o local onde nos estão a ver e que digam as boas noites, claro. Eu estou aqui também em França, no sul, aqui ao lado do Mónaco, entalado aqui entre o Mónaco e a fronteira com a Itália, num sítio maravilhoso, não é, Márcio? Eu também gostavas. É verdade, aí Ah, perto de uma sai daí praia, com desse bom frio tempo. e vem para aqui que aqui está melhor. Hoje, por acaso, aqui teve solinho também, mas comparado com o tempo aí, e depois Pois. ainda para mais a praia aí mesmo ao teu lado, não é? Exatamente, da minha varanda tenho a vista para o mar, que é formidável. Bom, então vocês já tiveram aqui um bocadinho da ideia de que é que vamos falar aqui hoje. Vamos falar de LifeWave, vamos falar do X39, vamos falar de ativação de células estaminais. Para aquelas pessoas que não sabem bem o que é que são as células estaminais, provavelmente já ouviram falar em células estaminais do cordão umbilical, que hoje em dia tornou-se norma perguntar à mãezinha quando acaba de ter o bebê se quer congelar o cordão umbilical e a placenta, porque exatamente dentro do cordão umbilical está o sangue original do bebê com células estaminais. São as células que, no fundo, contêm toda a informação de todo o nosso corpo e que são responsáveis pela regeneração dos nossos tecidos, pela autocura do corpo. Portanto, o corpo, desde o princípio, desde que nós nascemos, que tem a capacidade de se autocurar, de se regenerar. Essa capacidade vai-se perdendo com o tempo e aquilo que acontece aqui, como vocês viram no vídeo, é que através da fototerapia, através da radiação infravermelha, o nosso corpo ativa a produção de substâncias que lhes são próprias e que voltam a ativar as nossas células estaminais que adormecem com o tempo. Então é exatamente isto que acontece e não pensem que acontece aos velhos, não é, Márcio? Tens mais ou menos a ideia de a partir de que idade é que a coisa começa a acontecer, não é? Acontece a todas as pessoas, inclusive também, normalmente, nós falamos muito a partir dos 30, 35 anos, mas como tu já disseste várias vezes, a partir talvez aí da adolescência, dos 15, 16 anos, já começa também a haver certas situações que nos permite realmente a começar a utilizar mais também o X39. Claro que no âmbito geral e a nível científico, e também para ti como enfermeiro, que estás dentro do assunto, mais a partir dos 25, 30 anos, mais ou menos, aí então é que é a idade que nós devemos começar a usar, por isso não é só dizermos assim, é só aos 60, é só aos 70, não. Nós temos Não, que na começar realidade, já. os números não deixam mentir. A partir do momento que entramos na idade adulta, começamos a ter essa perda, esse adormecimento das células estaminais e daí os problemas começarem realmente a aparecer paulatinamente. Ao princípio a gente quase nem dá por ela, mas a verdade é que aos 35 anos já só temos metade da atividade destas células estaminais e a partir dos 60 anos menos de 10%. O que significa que as células que vão tendo problemas nos nossos órgãos
acabam por não poder ser substituídas e não haver regeneração dos tecidos e daí os sinais de envelhecimento. Bom, então, posto isto, vamos já passar à nossa convidada especial, uma grande amiga de vários anos. Eu gostava que ela abrisse a câmara e ligasse o micro, porque a Elcinha é um doce, é uma pessoa que eu já conheço há muitos, muitos anos, de outras andanças, ok? E que eu conheço a história e nós vamos aqui tentar realmente esmiuçar um bocadinho a história, o que é que é a Elsa, quem é a Elsa, primeiro que mais nada, o que é que realmente tem acompanhado, infelizmente, a Elsa, em termos de problemas de saúde. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Elsa. Está bom o som? Está ótimo. Ok, eu sou de Viana do Castelo, a Elsa já sabem, não é? Já acabaram de ouvir. Tenho 51 anos, tenho uma filha com 13 e pronto, e assim, a vida pregou-me uma partida. Eu costumo dizer que fui para a França cheia de saúde, emigrei nem sei bem, há uns 20 anos talvez, portanto fui cheia de saúde e vim sem ela, não é? Acredito que tem muito a ver com tudo que é emocional, não é? Pelas experiências difíceis e complicadas que passei, que não teve a ver com o país, obviamente, mas que infelizmente foi no vosso país que tive estas experiências portanto, vim uma pessoa completamente diferente pela negativa, não é? Sim, eu neste momento estou a trabalhar com a área imobiliária, já trabalho com multinível, já trabalhei com multinível há cerca de 26 anos atrás, coisa que na altura conheci o Rui, não é? E a Alice, portanto há 24 anos, já mais, 25 que nos conhecemos, não é verdade? E multinível tem destas coisas, há amizades que se mantêm para a vida, não é? Que é fantástico. Elsa, aproveitando também agora em relação àquilo que tu vais contar, porque é algo muito forte, é muito impactante. Eu gostava que, porque há muitas pessoas que nos assistem e que às vezes dizem que não têm muito conhecimento, porque nós sabemos que existem doenças que surgem, que muitas vezes até os próprios médicos não têm tanta explicação sobre elas, e aquilo que aconteceu contigo, eu costumo dizer, ainda há pouco tempo fiz uma publicação sobre isso, que tem sido a doença do século, porque há muitas pessoas neste preciso momento, e eu já falei com tantas pessoas que estão a passar por aquilo que tu passaste. Eu gostaria que falasses um pouquinho daquilo que tu vivestes realmente, contasses, falando assim um pouco ao pormenor, no sentido que também a gente sabe que às vezes é difícil tocar em certos assuntos, mas para as pessoas perceberem o sofrimento também que tu vivestes derivado à situação que estavas a passar e ao longo de todos os anos que tu passaste. Márcio, isso me permite, já que afloraste a questão de uma doença que, por exemplo, em Portugal ainda não é reconhecida como doença. Já Exatamente. agora podes dizer o nome dela e tudo o que se passou contigo? Ok, essa doença é fibromialgia, mas essa foi só uma, portanto, das que eu trouxe de presente, não é? Assim, eu digo que acredito que todo o emocional se transforma no físico, porque vou-me voltar a repetir, eu emigrei, eu era desportiva, eu fazia ginásio, eu fazia natação, portanto eu estava em ótima forma física e sempre tive cuidado com a minha alimentação, com a hidratação, etc. Tirando a parte do sono, que aí, pronto, falha um bocadinho, mas não sou, ninguém é perfeito, não é? E na realidade eu vim literalmente a morrer. Ok? O meu médico na altura não me disse, mas mais tarde disse-me que me dava 4 meses e meio de vida. Ok? Eu vim de férias com a minha filha, e na altura ainda com o pai dela, isto em 2019, em junho de 2019. Viemos 2 semanas de férias e simplesmente eu e a minha filha nunca mais voltámos, porque acabei por ficar inicialmente em alguns tratamentos homeopáticos. Portanto, neste momento, acredito que me tenha salvo a vida este médico, sem dúvida alguma. Eu já tinha desistido, digamos, um bocadinho, passo a expressão, não é? Da medicina tradicional, porque de facto em França eu experimentei imensas medicações para tudo,
desde a fibromialgia, que achavam que tem muito a ver com o sistema neurológico, então era antidepressivos atrás de antidepressivos. Portanto, eu sou intolerante a muitas coisas que eu acredito que têm a ver com tanto químico que tomei, que acabou por me destruir todo o sistema, portanto, gastrointestinal, não é? É a realidade. Acabou por me criar outro problema, portanto, que é... Epá, eu estou nervosa, oh, Rui, ajuda-me. Não faz mal, não faz mal. Descontrai-te. Mas olha, já agora antes de continuares, deixa-me só aqui fazer um parênteses. Tu emigraste com que idade? Boa pergunta, já tinha 30 e qualquer coisa, À trinta volta e dos 30. dois, Sim. 35, Ok. sim, 32 talvez. E voltaste com? Fazendo as contas, com 45. Ok. Agora reparem numa coisa. Tu foste para lá, ou para aqui, porque estamos em França, não é? Como tu dizes, saudável. Ou seja, as tuas células terminais ainda estavam a fazer o trabalho delas, ainda conseguiam, estavam a começar a adormecer. E vieste já numa situação em que terias provavelmente à volta de 20, 25% das células terminais. Ou seja, as células terminais já não conseguiam fazer o trabalho de colmatar todas as pequenas lesões que iam acontecer no teu organismo. Na realidade foi isto. E quando há quase 2 anos eu vou de Menton para Nice, ali mais ou menos na zona do Mónaco, a Alice põe-me a passar uma mensagem que te tinha enviado e a tua resposta. E a Alice olha para mim e diz: O que é que fazemos? E eu disse: Vamos ajudar a Elsa. Queres recordar um pouquinho isso? Faz favor, Elsa. Sim, claro. Isto foi um sábado, isto foi o 21 de abril portanto, tem um ano e meio, não é? 21 de abril de 2024. E eu e a Alice já fazíamos algumas videochamadas, portanto, tal amizade que se manteve e íamos conversando. E nesse dia que ela me ligou, eu estava completamente bloqueada. Do meu lado esquerdo eu não conseguia mexer, eu estava toda torcida. Quando ela me ligou, eu estava a tentar, isto foi depois do almoço, eu estava a tentar colocar a louça na máquina e nem isso conseguia. Portanto, eu tentei pousar o telefone e ela estava-me a apreciar, a fazer os movimentos e depois ela disse-me: Olha, Elsa, é assim, eu não te queria falar já, porque o Rui e eu começámos há muito pouco tempo, vocês tinham começado, salvo erro, dia 1, não foi? Dia 1 Portanto, de fevereiro. dia 21 ou 23, portanto, tinham 20 dias ainda, e ela disse-me: Eu não queria falar já. Mas na realidade eu não aguento mais ver-te neste sofrimento, foram as palavras dela. Eu não aguento mais ver-te neste sofrimento. Eu estava com dores de bradar ao céu e eu acho que já contei isto numa live, não conto isto muitas vezes, mas eu vou falar, porque assim, eu disse à Alice, Alice, eu já me ajoelhei, eu estava na cozinha, né? Eu já me ajoelhei hoje aqui nesta cozinha, em frente à porta da varanda, não é? Que vai para a varanda, a chorar e a dizer a Deus o que é que eu estou aqui a fazer, não é? A perguntar a Deus o que é que eu estou aqui a fazer, porque eu estava quase incapacitada a nível de mobilidade, não é? Com uma adolescente para criar, portanto, Oh, Elsa, ter... e agora desculpa te interromper, estás a falar na situação da situação que estavas, como tu própria já falaste várias vezes, e isso para uma mãe, para uma pessoa adulta, ter que ver um adolescente a ter que te ajudar, como tu já disseste várias vezes, a tua filha tinha que te ajudar numa grande parte das situações, até mesmo às vezes para te vestir, porque tu não Exatamente. conseguias fazer isso sozinho. Então, olhas foi essa parte em que tu te vias praticamente, falando a palavra correta, impotente, porque é a realidade, porque tu tinhas momentos em que tu sentias-te completamente bloqueada, sem conseguires fazer nada, e tens que ter a tua filha, uma adolescente, uma jovem ainda, porque ela na altura tinha 9 anos, 10 anos, mais ou menos, não? Exatamente. Sim, sim, sim. E ela ter que te ajudar a fazer uma grande parte das coisas que tu própria sabias fazer sozinha e que não conseguias. E já agora aproveito, qual era a tua perspectiva no momento desses em relação ao futuro? Não tinha, não tinha. Por isso, nessa tarde, me ajoelhei e a Alice ligou-me, porque assim, na realidade, eu tenho muita fé, sou muito crente, e pronto, como eu vos disse, eu perguntei o que é que eu estou aqui a fazer, porque de facto eu não estava a conseguir ajudar a minha filha, pelo contrário, não é? Estava a ser, se calhar, um peso, eventualmente,
passo a expressão, não é? Porque isto nem deveria dizê-lo, mas era assim que eu me sentia na altura e na vida dela, e portanto, eu tinha pedido a Deus, dá-me um sinal, o que é que eu faço da minha vida? Porque eu não posso trabalhar. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia mover-me, eu não conseguia vestir um casaco ou tirar um casaco, eu não conseguia apertar o sutiã. Eu posso-vos mostrar neste momento, é assim, o sutiã está aqui embaixo e eu vou até lá acima, portanto, eu movimento-me neste momento normalmente, como uma pessoa normal, porque sou uma pessoa normal, não é? Mas na altura não me considerava. Portanto, eu Oh, não Elsa, eu conseguia. penso que até tens uma coisa para nos mostrar, porque às vezes as pessoas estão aqui pela primeira vez, dizem assim, como é que eu sei se esta história é verdade? Mas tu tens, Exatamente. exatamente, Eu Ô, tenho Elsa, uma aqui a carta. prova. como é que é tu saís de Portugal, uma mulher saudável, E chegares entras à com uma carta de França, incapacidade. chegares à França e teres que voltar para o teu país, exatamente como o Rui falou, com uma carta de incapacidade, com uma carta de handicapé, como dizemos aqui em França. Ou seja, tu alguma vez te passou pela cabeça que ias sair do teu país para um outro país e quando regressasses ias estar numa situação Claro que não. lamentável, porque tu próprio dizes que tu praticamente sentias-te um peso, porque é normal, a gente às vezes não pensa nisso, mas é normal em que tu, como tu falaste no início, tu eras uma desportista, tu saíste de Portugal como uma pessoa que praticava desporto, que era saudável, e voltas ao teu país com uma carta de incapacidade. Exatamente. É assim, esta carta dava-me entre 50% a 80% de incapacidade e aconselharam-me a fazer, portanto, um segundo pedido, não é? Porque iria ter, obviamente, mais de 80% de incapacidade, porque não era independente, eu não era autónoma, não é? Portanto, a minha filha, óbvio, como falaste, Márcio, que me ajudava recentemente, mas antes era o pai dela que me ajudava, inclusive, a tomar banho, ok? Eu não conseguia mesmo fazer nada sozinha. Até subir 2, 3 degraus, eu precisava da ajuda dele, eu tinha que me amarrar às paredes, aos corrimões, porque nem conseguia sequer subir e descer escadas sozinha. Portanto, estava. Não tenho palavras para vos descrever, só realmente quem passa pelas situações é que consegue entender. E não sei o que é que pretendes neste momento que eu diga acerca Não, disto. agora eu queria exatamente que referisses, a partir do momento que o X39 aparece na tua vida, portanto, que nós decidimos contar-te um pouquinho, porque eu realmente, eu lembro-me, eu estava a usar há pouco tempo, tinha começado a ter os meus primeiros resultados, porque ao fim do quarto dia senti uma redução das dores. Sabia que ainda não era o estado definitivo, porque ainda demorou à volta de 3 meses e meio, 4 meses, até recuperar completamente a minha coluna, porque eram quase 30 anos de sofrimento, mas naquela altura tínhamos realmente a noção que tínhamos que te ajudar. E o X39 entra na tua vida, se calhar num dos momentos mais difíceis, e o que é que aconteceu? Sim, como eu falei no início, eu estava completamente bloqueada do lado esquerdo. Eu não mexia o meu braço, eu não mexia o pescoço, portanto estava mesmo toda torcidinha, não é? Com umas dores horríveis de omoplata portanto não conseguia movimentar-me. Alice, portanto eu fiz logo a encomenda nesse dia, mas claro, demora alguns dias a chegar, não é? Por transportadora. E a Alice, por aquilo que ela me tinha falado e explicado, eu depreendi que era algo que já me tinham falado, mas pela vertente do negócio. Obviamente que eu não estava preocupada com o negócio, não tinha capacidade de desenvolver o negócio. Como é que eu ia promover às pessoas algo de saúde se eu não estava bem, não é? Se não demonstrava isso. E então, na altura, disse que não à pessoa. Aliás, como eu também não trabalhava, não tinha rendimentos, ou tinha uns rendimentos muito baixinhos, a pessoa na altura até me disse também, na realidade também não dá para a Elsa, porque pronto, é um valor por mês, não é, que tem que comprar, portanto não dá para a Elsa, e acabou por me pôr um bocadinho de parte. Mas eu acabei por ir pedir ajuda a essa pessoa. Eu fui-me certificar de que era o mesmo produto e era de facto. E emprestou-me até eu ter o meu portanto, comecei a usar logo no dia a seguir. Isto foi um sábado à tarde, no domingo de manhã, eu lembro-me que fui à casa de banho, eram 7 da manhã, 7:30 da manhã, e dormi, depois deitei-me novamente, não é? Porque não podia fazer nada, estava completamente toda bloqueada, o que é que eu ia fazer, não é? E então voltei para a cama, mas assim, eu dormia,
eu dormia cerca de 15 a 20 minutos, não é? Porque eu estava às vezes desesperada já para me levantar, a noite não passava, porque estava sempre a acordar, as dores é que me despertavam. E pronto, eu olhava para o relógio, né, a ver se já tinha passado muito tempo, e na realidade eram períodos de 15, 20 minutos, era o que eu dormia. Portanto, estava sempre a acordar. Ia também 2, 3 vezes à casa de banho durante a noite, coisa que já não acontece, a maior parte, aliás, não vou nenhuma vez, faço a noite toda seguida, neste momento. Então, na altura, às 7h30 da manhã, pus o X39, voltei para a cama e eu dormi até às 9. Portanto, dormi 1 hora e meia seguida, coisa que já não acontecia há muitos, muitos anos mesmo. Mas nessa hora e meia, há quem diga que não acontecem milagres, para mim aconteceu um milagre, porque eu acordei completamente desbloqueada, ok? E, portanto, fibromialgia dá muitas dores a nível de todo o corpo, dores musculares, sobretudo de articulares, não é? Parece que até dores de ossos, parece que nos estão, enfim, parece que nos estão a triturar, não é? Inclusive é o próprio toque, eu não conseguia tocar-me na altura, gostava-me a A tomar. sensação, como as pessoas costumam dizer, sensação de queimadura. Exatamente, muito mais sensibilidade, sensibilidade a tudo, a cheiros, ficamos muito mais sensíveis em todos os aspectos. E então eu acordei e deparei-me que consegui-me mexer, não é? Estava-me a movimentar bem e depois pus-me a analisar e vi que não estava com tantas dores. Portanto, as dores habituais que eu costumava ter, não é? E ao levantar-me, a dificuldade que eu tinha de manhã a levantar-me. Portanto, vi que tinha mobilidade, andei aqui feita maluquinha o dia todo, que a minha filha dizia, mas estás maluca? O que é que se passa? Estás maluca? Eu dizia, oh filha, estou sem dores, é assim consigo mexer-me, não é? Eu estava tão feliz e tão alegre, não é? Que eu não estava a acreditar naquilo que estava a acontecer. Eu juro que passei o dia inteiro, o domingo inteiro, a rir-me sozinha. Voltei meio a rir, mas o que é que está a acontecer? Isto não é possível, não é? Quer dizer, tantos anos de sofrimento e assim de repente, numa hora e meia, eu fico bem. Pronto, de facto não foi só a 1 hora e meia, aliás, essa hora e meia eu fiquei bem, mas depois vem o que se chama a curva da dor, não é, Rui? Depois vou-te deixar explicar, porque durante o primeiro mês as coisas pioraram. Não é? Durante sensivelmente um mês tive mais dores ainda, dores mais acentuadas, portanto, e nós pensamos, bom, isto foi sol de coca dura, não é? Portanto, estas dores passaram por pouco tempo e já andava outra vez a ficar triste, desanimada. É verdade que o Rui e a Alice sempre conseguiram animar-me, sempre a dizer-me, Elsa, não desistas, Elsa, não desista, Elsa, bebe água, não é? Porque isso já conhecemos para limpar, desintoxicar, etc., para hidratar as células. E na realidade também não me deixaram desistir, não é? E ao fim de um mês a mágica começou a acontecer, não é? Porque essas dores de facto praticamente não existem, não é? E na realidade a mobilidade está cá. Nunca mais voltei a bloquear, nunca mais voltei a bloquear, que era uma constante. Fosse Incrível. da anca, fosse da perna, fosse do pé, fosse do braço, da mão, eu estava sempre bloqueada, portanto, isso nunca mais voltou a acontecer e já vai 1 ano e meio, não é? Portanto, em fevereiro já vai fazer 2 anos que estou a Uhum. usar o X39 portanto, de facto, para mim é mágico e, de facto, para mim, falando na primeira pessoa, é um milagre. Oh, Queres Elsa, falar da tua parte? eu tenho um exemplo agora antes de passar ao Rui, não de fibromialgia, mas em relação à parte da falar dos bloqueios, eu tenho um exemplo da minha esposa, com escoliose, que ela acordava todos os dias bloqueada. Às vezes com dores no Isso. cóccix, que perdia a força na perna. Então eu sei o que é isso. E ela, já praticamente desde dezembro de 2023, que ela usa o X39 e nunca mais acordou bloqueada. Ela só com o primeiro patch, no dia a seguir eu fui trabalhar, normalmente a gente liga um para o outro, e ela ligou-me de manhã e a primeira coisa que ela me diz foi: amor, eu não quero deitar foguetes, mas eu acordei como se estivesse a levitar, sem bloqueio nenhum. Então, essa parte dos bloqueios, eu passei também 8 anos a ver a minha esposa assim todos os dias. E para quem vê isso, como o Rui também com os problemas da coluna, e às vezes as pessoas pensam, ok, mas isso se calhar não é nada, não é bem assim, porque realmente quem passa por isso, no teu caso, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que já me contaram, não sei se no teu caso aconteceu a mesma coisa, como estavas a falar em relação à parte da noite, que às vezes a noite é quando piora. É quando tu pensas que vais descansar, mas é quando vem tudo de uma vez só. É a dor aqui, dor ali, é o mal-estar ali, aqui, o mal-estar acolá. E como tu falaste, quando tu tentas descansar,
é quando tu não consegues. Não, Então, o sono não é reparador de maneira nenhuma, e eu lembro-me exatamente do meu caso, e a Alice sabe muito bem exatamente porque é que quase me obrigou a usar o produto, porque ela acordava, porque eu fazia exatamente este tipo de sono que a Elsa referiu há bocadinho, de dormir 20 minutos, meia hora, e depois vai a mexer e acorda. Porque eu lembro-me a dificuldade que eu tinha a mexer, eu praticamente eu tinha que fazer por fases, devagar, devagarinho, para conseguir virar para o outro lado. Era realmente uma coisa que as pessoas que nunca viveram Pior na do que dor isso. crónica não fazem a mínima ideia do que é isto. E eu entendo a alegria da Elsa, e estou-me a lembrar, por exemplo, do caso da Dora, que ainda ouvimos há pouco tempo a história dela também. Dela, no primeiro dia que não teve dor, de telefonar a toda a gente, telefonou 5 ou 6 vezes ao marido. Não imagina se está a acontecer, eu não tenho dores, eu não tenho dores. Porque é uma coisa, é uma sensação única, única. É Ninguém uma segunda merece viver na oportunidade dor. de viver, Rui. É uma segunda É uma oportunidade. segunda oportunidade de viver, sem dúvida é nenhuma. quando tu pensas que já não vais conseguir fazer mais nada da tua vida e de repente surge aquele, neste caso, aquele pequenino patch que transforma tudo. É Pronto, Porque isso. Márcio. quando nós olhamos para ele, é uma coisinha tão pequena, mas que faz grandes coisas. Verdade. Eu procurei muitos médicos, tanto em França como em Portugal, não é? E tentava ir aos melhores especialistas e eram unânimes numa coisa. Todos eles me diziam: fibromialgia não tem cura. Portanto, mentalize-se porque vai piorar. Então, por cima era essa boa notícia, não é? Vai piorar, mas o que é que vai piorar? Eu já não me mexia, não é? Já não tinha muito por onde piorar, portanto, eu andava super animada, como vocês podem imaginar. E depois, não foi só fibromialgia, eu tinha extracístoles. Portanto, é parecido com arritmias, não sei se depois queres complementar, mas também acho que não será muito Não é importante. preciso, não vale a pena. Toda a gente Pronto. sabe o que são extracístolos, portanto, o coração que bate fora do tempo. E eu fazia já 5.000 por dia, eu não tolerava a medicação, que eu queria dizer no início é que, portanto, fiquei com o intestino permeável, não é? E, portanto, agora há muitos alimentos ou muita coisa a que eu sou intolerante ou mesmo alérgica, ok? Que já notei também muita diferença, por exemplo, eu não conseguia comer nada que tivesse glúten ou lactose e agora faço as minhas asneirinhas e consigo tolerar, e isso é assim uma coisa fantástica, podermos fazer aqueles prazeres, porque estar a olhar para os outros a comer é horrível, não é? Isto é tipo crianças, vemos outros a comer coisas deliciosas e nós não podermos fazer. E neste momento já me permite, por vezes, fazer essas situações e, portanto, e já consigo aguentar. Mas para além da fibromialgia, portanto, eu sofria também de endometriose em 5 pontos distintos, portanto, que deram dores infernais também, ao fundo da barriga, então em vários sítios. Tinha também então as extracístolos, que não tem palavras, parecia que eram pontapés ali, não é? Alguém que me estava a dar pontapés de dentro para fora, portanto, e tudo isto eu não dormia, não é? Eu acordava com as dores, acordava com as extracístolos, eu passava as noites basicamente acordada. Mas eu gosto de referir que nem todos somos iguais e que de facto o corpo tem prioridades e que eu demorei 8 meses até conseguir fazer estas minhas noites completas. Eu agora não me levanto nem para ir à casa de banho, eu não acordo, eu deito-me e acordo de manhã, ok? Mas na realidade foram 8 meses. A maior parte das pessoas diz, ai, comecei logo a dormir bem na primeira noite ou na primeira semana. Não, o meu corpo teve Prioridades? outras prioridades mesmo, Exatamente. É exatamente, isto outras que é preciso. preparações. Exatamente, é isto que as pessoas têm que entender: é que as células estaminais são células inteligentes, são células que são como os bombeirinhos. E eu costumo sempre dizer nas formações que nós temos os bombeiros a sair da caserna a serem chamados para um fogo de floresta e ao mesmo tempo para um fogo de uma casa. É claro que eles não vão apagar o fogo na floresta enquanto tiver o fogo na casa, como é óbvio, não é? Portanto, é isto que realmente tem que se entender: é que muitas vezes nós, como diz a Alice bem, o nosso corpo é uma caixinha e está fechada e a gente não sabe o que se passa no interior. Mas as células estaminais sabem e elas vão à Rui, procura. E é preciso não esquecer, por exemplo, já que estamos a falar exatamente da caixinha fechada, que muitas vezes as pessoas pensam, apareceu um cancro assim de um momento para o outro. Não, um cancro, por exemplo, não aparece de um momento para o outro. Um cancro, normalmente, quando se torna diagnosticável, tem uma evolução já de vários anos, por vezes mais de 10 anos. Ok? Portanto, nós não sabemos. E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu sinto-me bem. Sim, sentes-te bem. E as pessoas que muitas vezes são diagnosticadas com cancro, até ao momento do diagnóstico, estavam bem e sentiam-se bem. Portanto, é preciso realmente prevenir e é preciso termos atenção que as coisas más não acontecem só ao vizinho do lado, porque não podemos esquecer que para o vizinho do lado nós somos o vizinho do lado, não é? Rui, e falando agora em relação àquela situação da curva da dor, que nós estávamos a falar há pouco, porquê que acontece então essa curva da dor, que é momentos que é assim,
Eu no início também, quando iniciei com a LifeWave, não tinha esse conhecimento, então tínhamos muitas pessoas que tinham essa curva da dor e que desistiam porque pensavam, espera aí, isto não está a fazer nada, pelo contrário, está-me a piorar. Claro que depois começamos então a ter mais conhecimento, e aí já começamos a incentivar as pessoas, não parem, porque realmente isto é normal. O que é que acontece? Porquê que existe essa curva da dor, Rui? Reação de Alzheimer. Está mal explicada ainda, mas tem muito a ver exatamente com a libertação das toxinas. E para uma pessoa que passou muitos anos a usar medicação, a medicação vai se concentrar principalmente no fígado e na gordura. A gordura absorve grande parte da medicação, que depois não é libertada normalmente. Há uma parte que é libertada, algumas moléculas são libertadas pela urina, pelas fezes, pelo suor, mas muitas delas ficam retidas exatamente na gordura e no fígado. Acontece que com o X39, uma das reações que vai acontecer é a limpeza do organismo, portanto, a luz infravermelha vai ativar um peptídeo e esse peptídeo é responsável exatamente pelo aumento da limpeza do organismo, pelo aumento do sistema imunitário, etc., que vai combater a inflamação. Mas acontece que essas substâncias, enquanto não forem completamente libertadas do corpo, vão chamar ao local onde elas estão, vão chamar exatamente o sistema imunitário, que vai provocar inflamação. E é essa inflamação que pode provocar dor. Comigo aconteceu, por exemplo, ao terceiro dia. Eu bloqueei completamente ao terceiro dia. Aliás, a minha esposa ficou um pouco decepcionada, porque ela não conhecia essa parte e pensou, não, disse-o claramente, contigo isto não está a resultar. E eu disse-lhe só, calma, eu não estou à espera que uma dor que dura quase há 30 anos passe ao fim de 3 dias. O que é certo é que eu fui-me deitar bloqueado no dia 3 de fevereiro de 2024 e acordei no dia 4 de 2024. Depois de um bloqueio que normalmente demoraria no mínimo 5 a 7 dias, levantei-me como se nada fosse. Não é? É claro que, como eu disse há pouquinho, as coisas não vieram logo todas, portanto, a flexibilidade, a força, a elasticidade demorou à volta de 3, 4 meses, devido ao aumento, nomeadamente, da produção de colagênio, que todos nós vamos sentir com a utilização a longo prazo. Portanto, porque isto é regeneração. Até o bebê, para ser gerado, demora 9 meses, porque é que a regeneração devia ser de um dia para o outro, não é? Portanto, temos que ter esta noção e temos que desfazer um bocadinho aquelas ideias que temos em relação ao medicamento. Porque o medicamento não é algo para ajudar o nosso corpo a curar-se, tirando eventualmente alguns, como os antibióticos, que vão ajudar o sistema imunitário a combater um ser patogénico, mas senão a maior parte deles são remédios, não são curédios, como a gente costuma dizer, não é? Eles não servem para curar, servem para remediar. E muitas vezes entrou-se realmente numa fase da medicina em que a pessoa é olhada não é um ser global, é um sintoma. As pessoas são um sintoma. E então a dor de cabeça tem um medicamento, a dor de rins tem outro, a dor do fígado tem outro, e depois tudo aquilo, depois, quando estamos a dar uma medicação, vai causar efeitos colaterais que precisam de um segundo medicamento para combater os efeitos colaterais do segundo, um terceiro para combater os efeitos colaterais do segundo, e por aí fora. E eu, na minha prática clínica, é claro que tenho imensos doentes que têm neste momento 10, 15, até mesmo 20 medicamentos diferentes a serem tomados. E é claro que muitas moléculas que estão ali todas juntas a causar várias reações vão-se acumular exatamente no fígado, vão-se acumular em vários pontos do corpo e é claro que vão provocar depois uma reação inflamatória e foi isso que durou um mês, o que é raro também, diga-se passagem. Se é raro ter resultados logo, também é raro durar tanto tempo esse sistema. Mas eu sei, por exemplo, com a Dora, porque eu tive a oportunidade, apesar da Dora não ser da minha equipa de trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar a Dora porque pediu-me muitas vezes ajuda também. E eu sei que a Dora passou também por uma fase complicada de desintoxicação do organismo. Mas se hoje tem uma segunda oportunidade de vida, deve-se exatamente a não ter desistido, a ter deixado que o corpo fizesse o seu trabalho de autocura. É verdade. Elsa, agora pegando naquilo que o Rui está a falar também, quando é que chegou o momento em que tu olhaste e decidiste, neste momento é hora de eu começar também a partilhar com outras pessoas esta transformação maravilhosa e, claro, também este patch, esta tecnologia que está a transformar a minha vida e que pode realmente ajudar outras pessoas? Ó, Márcia, assim, essa parte, mais uma vez, foi mágica, não é? Porque assim, eu não precisei de fazer nada, as pessoas viram.
não é? As pessoas, por exemplo, os meus vizinhos, as pessoas que me conheciam, eu andava sempre usava sempre o elevador, como disse há pouco, nós temos lá embaixo umas escaditas na entrada do prédio, moro num apartamento, e portanto eu subia agarrada ao corrimão, ok? Eu agora subo, não só aquelas, mas as outras, eu moro no segundo andar, eu subo e deixo as escadas a correr, e as pessoas acharam estranho. Não é? Obviamente, o que é que aconteceu? Não é? Porque eu já morava aqui há cerca de um ano e tal, e viam que eu andava quase a rastejar, que uma amiga minha, portanto, a esteticista, dizia que eu era uma morta andante, era o que ela me chamava, para me fazer algum tratamento para subir para a Marquesa, portanto, ela tinha que me ajudar a subir e a descer, não é? E foi giro, ainda, olha, agora estou a dizer que foi giro, mas na altura eu não achava piada nenhuma, não é? Este fim de semana estiveram cá uns amigos meus de França, um casal, portanto, e ela estava-me a dizer assim: Olha, Elsa, tu lembras-te quando eu ia à tua casa, não é? Que me fazia algumas horitas de limpeza, não é? Porque eu não podia. E diz ela: Lembras-te quando tirámos as prateleiras do frigorífico e depois não conseguíamos montá-las? E começámos a rir, não é? Mas o que é que eu me apercebi? Assim, eu já não me lembrava de facto que eu não era capaz de limpar o meu próprio frigorífico. Uma coisa tão simples, não é? Quem é que não consegue limpar um frigorífico? Não é um grande esforço, não é? Não tem assim não é preciso grande coisa para limpar um frigorífico, pois eu nem isso conseguia, não é? Para terem essa ideia. E uma pessoa esquece desses pequenos pormenores. Agora, ao Uhum. fim de quase 2 anos, quando ela me fala nisto, eu disse, realmente tens razão. Tu lembras-te-me como é que eu era? Ela, então eu não lembro. Tu não conseguias fazer nada, não é? Portanto, Incrível, não, incrível. É isso mesmo. não é? Elsa, e realmente, depois desta vontade de ajudar as pessoas, eu, como profissional de saúde, ainda há bocadinho falava com uma colega, a Madalena, e dizia-lhe: é impossível, principalmente eu, como profissional de saúde, que tenho no fundo um juramento de ajudar as pessoas que sofrem, é impossível eu ter uma coisa destas nas mãos e não partilhar. É quase como se eu estivesse a ver alguém a afogar-se e tivesse uma boia comigo e não lhe atirasse. Isto é uma responsabilidade social. Portanto, eu também demorei a assumir que tinha que partilhar isto com as pessoas, mas a partir do momento que realmente eu limpei algumas ideias da minha cabeça, disse: não, avança, tens que avançar porque tens algo que realmente tem um poder enorme, e a partir daí a coisa transformou-me completamente. Eu estou a chegar agora há 3 ou 4 dias atrás dos Estados Unidos, onde estive exatamente com o criador desta tecnologia, e posso dizer que é incrível, é uma força, é uma energia tão boa de estar numa comunidade que tem toda a gente tem o mesmo objetivo de ajudar o próximo. E estou a falar de comunidade exatamente porque nós trabalhamos em marketing multinível. Muita gente não conhece o marketing multinível, não sabe muito bem como é que as coisas se passam. Às vezes confunde, nomeadamente com pirâmides e não sei o quê. Na verdade, é apenas um sistema de distribuição que já existe há mais de 150 anos e que pura e simplesmente prescinde da publicidade, prescinde de intermediários, e a pessoa está ligada diretamente à fábrica. E a única coisa que faz é que qualquer pessoa que queira usar o produto tem que ser diretamente através da empresa. Só que tem que ter um padrinho. No fundo é isto, não é? E a empresa, em vez de estar a gastar dinheiro com publicidade e dinheiro com intermediários, vai reconhecer com esse dinheiro que devia gastar em todas essas coisas que são milhões, ok? Vai distribuí-lo pelas pessoas que na realidade divulgam esta tecnologia. Neste caso, o que seria impensável se o produto não funcionasse, que isto realmente funcionasse. Mas eu falei de comunidade, não é por acaso, porque num mundo que está um bocado perdido, como eu costumo dizer, somos cada vez mais e cada vez estamos mais sós. As pessoas precisam, o ser humano é um ser social e as pessoas precisam de sentir que pertencem a qualquer coisa. E aquilo que eu queria que tu falasses é exatamente da comunidade que vieste encontrar aqui, do sistema montado para ajudar as pessoas que eventualmente queiram juntar-se a nós com o uso do produto e a seguir, eventualmente, com a partilha. O que é que tu vieste encontrar aqui, Elsa? Mesmo atenção, Elsa, mesmo aquelas pessoas que por vezes não conhecem nada a nível de informática, não conhecem nada a nível como trabalhar com as redes sociais, porque aqui na comunidade existem muitas pessoas que estão Cada ligadas uma, a nós e cada que uma com, os precisam teus, mais com, que nós. com as tuas capacidades, não é? Exatamente. Exatamente. Eu costumo dizer que o sistema está todo montado, não é? Temos líderes incríveis cá em Portugal, impressionantes mesmo, e temos imensas pessoas que se entreajudam
sem cobrar nada e sem ganhar nada com isso, não é? Portanto, nós a qualquer momento, mesmo que as pessoas não saibam, sei lá, eventualmente usar um WhatsApp, mas podem sempre fazer uma chamada, não é? Eu enviar uma mensagem e há sempre alguém disponível para ajudar, para dar um apoio, para dar um testemunho idêntico ou para, como já tenho recorrido, eu recorria muitas vezes, não é? Ao Rui e outras pessoas que sabiam na altura mais do que eu e que poderiam ajudar-me para, portanto, para aqueles problemas que eu desconhecia às vezes, não é? Problemas de saúde que as pessoas tinham e portanto, que eu não sabia, pronto, muito bem como fazer as coisas, não é? Acontecerem. Se bem que, neste sentido, é muito fácil. O X39 basicamente coloca-se na C7 ou 2 dedos abaixo do umbigo. Mas há casos específicos, como a hoje, porque neste momento eu já acho que é a minha joia preciosa, estou com a Liliana Alves, não é? Portanto, isto é a minha joia e gosto muito de usar aqui, gosto muito de o mostrar, porque de facto na C7 o cabelo Vê-se topa, menos. não é? Não se vê exatamente. E assim as pessoas questionam e, portanto, é a oportunidade de ajudar mais pessoas, porque as pessoas, embora gostem de se queixar, sobretudo os portugueses, não andam propriamente aí na rua a queixarem-se, não é? Mas se virem e perguntarem o que é, as pessoas dizem, ei, mas eu durmo tão mal, mas eu isto, mas... Então começa aí uma panóplia de queixas que nunca mais termina, não é? E pronto, e na realidade toda a gente está sempre disposta a ajudar, há sempre alguém que responde às nossas questões, é uma verdadeira família, não é? E, hum, e que mais dizer isto, não é? E as pessoas estão a precisar disso hoje em dia, sem dúvida nenhuma, de não estar isoladas na sociedade, não é? Estavas a falar exatamente da partilha, o desplotar da conversa. A verdade é que nós, eu costumo dizer, temos duas mãos. E temos duas mãos para resolver dois problemas que são daqueles que mais as pessoas se queixam, que é falta de saúde e falta de dinheiro. E na realidade, dinheiro e saúde estão completamente interligados. Porque eu normalmente divido muito a saúde em vários aspectos: saúde física, mental, espiritual, social e financeira. E nós sabemos quantas pessoas, muitas vezes casais, famílias, que acabam por entrar em colapso total, porque costuma-se a dizer, há um ditado popular que diz: casa onde não há pão, todo ralho ninguém tem razão. E quantas vezes os problemas e a própria doença não vêm de dificuldades financeiras. E nós, como eu dizia aqui, temos duas mãos. Com uma podemos oferecer o produto, com a outra podemos oferecer a oportunidade. Porque a oportunidade existe exatamente porquê? Porque a empresa decidiu que não queria vender isto de uma outra forma que não fosse através das pessoas que usam, que têm resultados e que recomendam. Porque o produto funciona com toda a gente. Claro que não funciona com todos da mesma forma, nem com a mesma rapidez, mas funciona com toda a gente. Varia, como no início, aquele texto que aparece no início, portanto, vai variar com a alimentação da pessoa, vai variar com determinadas situações pessoais, mas a verdade é que toda a gente vai beneficiar com o uso do X39 e toda a gente deveria realmente usá-lo. Uma última palavra, Elsa, exatamente para aquelas pessoas que eventualmente estejam indecisas se devem usar ou não, Assim, e o que é que o X39 pode fazer por elas. pois é, sim, é o facto de isto não há experiências, porque já está mais que experimentado, não é? São factos, é científico, portanto não há nada a experimentar, há simplesmente que usar, há que dar tempo para que o corpo consiga reagir, não é? E lá está, muitas vezes estão a tratar coisas que nós não sentimos, nós não vemos, mas ele está lá a fazer alguma coisa dentro do nosso corpo. E já agora eu posso também dizer outra coisa, assim, não é só. Portanto, a nível das doenças, os resultados que eu vi, todas as patologias que tenho, mas na realidade, resultados também a nível de situações pontuais e de tratamentos. Como eu disse no início, fazia, e pronto, fazia, porque de facto não tenho recorrido a tratamentos homeopáticos, não é que as pessoas às vezes até dizem, mas isso é muito dinheiro. Ok, e o dinheiro que eu gastava em fisioterapia, em osteopatia, é assim, eu gastava tanto dinheiro em tanta coisa, fazendo as contas, eu estou a poupar dinheiro, na realidade, não é? E é isso que as pessoas muitas vezes esquecem, não é? Vão à farmácia, vão comprar qualquer coisa, um suplemento XPTO, porque, não é? Porque estão com algum problema específico e, na realidade, acelera também o processo em muitas outras situações. Eu fazia tratamentos de biorressonância e houve uma altura em que eu apanhei para aí umas bactérias graves, não é? Passei bastante mal.
mas não fui ao hospital, fui àquele meu médico e, entretanto, ele disse-me isto, de facto, vai demorar pelo menos umas 5, 6 sessões, coisas que normalmente em 2, 3 se tratam, mas ele disse isto é grave, apanhou aqui uma bactéria muito grave e vai demorar no mínimo 5, 6 sessões para conseguirmos retirar isto. E eu posso vos garantir que em duas, 3 sessões, fui à terceira só por um descargo, para ter tudo bem, mas em 2 sessões conseguimos eliminar a bactéria. A terceira, de facto, comprovamos que já estava extinguida e o médico ficou muito admirado. Ele perguntou como é que é possível. Em tantos anos que ele tem de profissão, ele disse isto nunca aconteceu. Não é possível em 3 sessões termos a bactéria extinguida. E eu disse, doutor, deve ser o X39, não é? Ele, pois, deve ser, não é? Elsa, eu quero apanhar uma parte agora que tu falaste que é muito importante, em relação àquela situação que as pessoas às vezes falam de gastar dinheiro. Mas é assim, tu não gastaste dinheiro. Eu agora vou pegar na tua história. Porquê? Porque tu nem conseguias ganhar dinheiro. Ou seja, tu gastavas muito dinheiro em medicação, falando o português correto, tu quase não tinhas condição financeira para gastar na medicação. Sim. Então, tu neste momento, o X39 dá-te a condição de ganhares dinheiro, que é aquilo que tu não conseguias quando não conhecias o X39, porque tu não conseguias trabalhar, tu praticamente estavas completamente entregue ao apoio de alguém. E hoje em dia Exatamente. tu consegues ganhar o teu dinheiro, consegues ter o teu X39 e consegues dar apoio às pessoas que mais necessitam. Então não há palavras para descrever isso. Eu vou-vos dizer aqui um segredo, que eu não sei se alguma vez falei isto, acho que já falei uma vez. Eu cheguei a deixar de pagar a minha renda, não é? Aconteceu isto por 2 ou 3 vezes que eu não paguei a minha renda, mas optei por comprar o X39, porque, assim, se eu não comprasse o X39, se eu não usasse, eu ia bloquear novamente, porque assim, as células estaminais, não é? Nesta idade, já são 51, portanto acabam por ir adormecendo, não é, Rui? Que depois essa parte é tua. E portanto, é assim, se eu não fizesse esta opção, que aliás já me aconteceu, estive, nem sei bem, 2, 3 meses talvez sem usar o X39, precisamente por essas questões financeiras, não é? E posso-vos garantir que não recuperei nada daquilo que tinha, ok? Estava um bocadinho mais fragilizada, portanto sentia um bocadinho de dores articulares, mas não me impediu de me movimentar, não me impediu de fazer a minha vida e a minha rotina normal. Portanto, durante 2, 3 meses que deixei de usar, de facto não voltei àquilo que era, ok? Mas senti alguma diferença, obviamente, não é? As células estaminais precisam ser ativadas constantemente e não hesitei em 2, 3 vezes também que já me aconteceu não pagar a renda, e depois, claro, paguei quando pude, né, e compensei, mas optei por usar o X39, ou seja, são opções, assim, são opções de não ir a restaurantes, são opções de não comprar uma peça de roupa nova ou uns sapatos novos, não é? São opções de não fazer alguma viagem, não ir passar o fim de semana fora, portanto, eu preferi essa opção. Eu invisto na minha saúde, invisto na minha vida, porque é a minha vida que está em questão, não é? E é um facto que não fazia essas coisas. Durante muito tempo não fiz, ainda agora faço raramente, não é? Estou ainda a compensar todos estes anos que eu não trabalhei. Mas de facto são opções que, se neste momento me dissessem, Elsa, eu dou-te 1 milhão de euros, não é? Porque ainda tenho algumas coisas em atraso, não é? Me dissessem, Elsa, dou-te 1 milhão de euros, tu pagas tudo, ficas com a tua vida resolvida, ficas com uma boa qualidade de vida, mas deixas de usar o X39, definitivamente eu não aceitava, ok? Portanto, é assim, uma coisa é o que custa, uma coisa é o dinheiro e outra coisa é o valor. E o valor da minha vida, o valor da minha saúde não tem preço, ok? Portanto, é assim, eu não tenho dúvidas nenhumas, se tiver uma conta para pagar e não tiver a possibilidade de comprar o X39, eu vou deixar essa conta para trás, mas eu não vou deixar de comprar o X39. Isso vos garanto, porque assim os resultados são incríveis. Eu não quero voltar a ser a pessoa que era, o vegetal que eu considerava um vegetal, não é? Portanto, esta mobilidade, esta segunda oportunidade de viver, não há dinheiro que pague. Olha, oh Elsa, eu estou a pensar aqui uma das coisas que nós gastamos, porque eu também gosto, não é? É o café. E na realidade, bom, eu já nem Claro. vou falar do café, o preço que está aqui, mas em Portugal, trocar 3 cafés por um X39 por dia, acho que vale a pena, porque é o preço de 3 cafés, na realidade, e é preciso encontrá-lo
ainda barato, ao preço antigo, porque ia à volta de 1 euro, porque senão não se consegue comprar, não se consegue realmente beber os 3 cafés com... O Luxemburgo já temos cafés a 2 euros, 2,80 € por isso. Estás com sorte porque eu venho de Los Angeles a pagar o café a 7 euros e não vale nada. Então o Bom, X69 não custa 7 euros por dia, por isso. exatamente. Olha, até te posso dizer mais, ainda há bocado falei nisso. Por acaso estávamos a fazer uma voltinha nos arredores de Los Angeles, fomos a Beverly Hills e estávamos 6 no carro e a certa altura estávamos todos com sede, tínhamos esquecido de comprar água. Então parei num supermercadozinho pequenino, tipo supermercado da aldeia, e fui buscar 4 garrafas de água. Vocês imaginam quanto é que eu paguei por 4 garrafas de água? $14. 4 garrafas de água, $14. Portanto, vamos bebendo água, porque em compensação eles devem beber gasolina, porque está muito mais barata. Pois, incrível. Bom, olha, foi um gosto falar convosco, foi um gosto falar contigo, Elsa. A tua história é realmente muito impactante. Como eu dizia no comentário que te fiz, tu tinhas tudo para desistir e sempre foste à luta e és uma lutadora. E eu sei que agora, com as alterações que houve no plano de compensação, está criado o caminho para tu realmente atingires mais independência financeira, poderes criar a tua filha com muito melhores condições, porque fizeste sempre a opção correta de investir em ti próprio, investir na tua saúde. E eu vou-vos deixar exatamente com um vídeo que, no fundo, vai alertar as pessoas para como é que elas vão querer envelhecer. Porque, no fundo, é disso que se trata. Eu olhava para mim aos 50 e tal anos e pensava, se eu estou assim, aos 50 e tal, como é que estarei aos 60 e tal e aos 70 e tal? Então, Já nem vejam. tinha essa esperança de lá chegar, Rui, honestamente. Sim, ainda por cima, e a gente pensa sempre, e era se lá chegasse, não é? Mas eu vou-vos deixar exatamente com um filme que alerta para isso e depois fechamos aqui. Eu vou-me despedir desde já, mas acima de tudo quero que vocês olhem bem, regardem. Estás a ouvir esta mistura? É o francês português, Acontece, português acontece. francês. Eu quero que vocês olhem bem para a última imagem deste vídeo, onde se vê o sofrimento da pessoa, mas também se vê o sofrimento de quem está ao lado. E esta imagem, para mim, vale mais do que 1000 palavras. Então, olha, uma boa noite para todos. Fiquem com atenção ao vídeo e vamos despedir desde já provavelmente até sexta-feira, não é, Márcio? Provavelmente. Sim, vamos ver agora, vamos ver qual é que é o Provavelmente vamos dia. fazer uma live na sexta-feira, ok? Obrigado, Elsa. Uma boa noite, uma Beijinhos a santa todos, noite boa noite cheia a de luz para todos, vocês, para ti também, Márcio, e para a família, ok? Uma Vá, boa noite e tudo bom. obrigado a todos. tudo bom. Obrigada, boa noite. Como serão os últimos 10 anos da sua vida? Será que ainda será suficientemente rápido para brincar com os seus netos? Será suficientemente forte para aproveitar de cada momento? Será que poderá envelhecer com vitalidade? Ou irá envelhecer na doença? São horas de tomar decisões.